Despertar total em 25 de setembro de 2025, às 4h10 da manhã, quando a inteligência de defesa da Ucrânia lançou uma impressionante onda coordenada de drones em direção à Crimeia. O alvo? Não eram as forças inimigas, mas sim a própria base aérea de Kasha, que um dia pertenceu à Ucrânia, mas que, desde 2014, sob o domínio russo, fora transformada em um bastião militar. Às 4h20, apenas 10 minutos após o início do ataque, a primeira onda de drones desceu silenciosamente sobre o alvo. Mas a missão desses drones não era causar destruição em massa. Ao invés disso, seu objetivo era neutralizar sistemas de radar, em específico o avançado radar costeiro MR-10M1M e SM-1 e a rede de vigilância de superfície que defendia a área. Esses sofisticados sistemas, que deveriam fornecer uma defesa férrea, logo se mostraram impotentes. Assim que os drones se aproximaram, avisos de alerta começaram a surgir nos monitores de controle, mas não houve tempo para reação. Os operadores russos, impotentes, observaram enquanto muitos de seus mísseis não podiam ser disparados. As baterias de mísseis estavam vazias, exauridas por ataques ucranianos anteriores naquela mesma noite. Na realidade, muitos alvos estavam paralisados, sufocados por uma intensa guerra eletrônica que invisivelmente secou suas defesas. Em apenas 30 segundos, os drones atingiram os seus alvos. Instalações de radar, cada uma valendo cerca de 20 milhões de dólares, desmoronaram sob os sucessivos ataques de drones suicidas ucranianos, que custavam apenas $1.000. Com os radares fora de combate, todo o setor ocidental da rede de defesa aérea da Crimeia ficou cego, abrindo um corredor desprotegido para a segunda onda de drones. Essa segunda onda, mais lenta, mas infinitamente mais mortal, moveu-se furtivamente em direção aos seus alvos, deixando a base de Kasha quase deserta e silenciosa, um reflexo da fragilidade dos recursos militares russos, que tinham sido continuamente esgotados. A situação em Kasha não era apenas resultado da escassez de recursos. Dias antes, outros ataques devastadores já haviam atingido a base, deixando suas defesas expostas e vulneráveis. Um drone de reconhecimento ucraniano anteriormente detectou algo de valor, 2 aviões de transporte A-26 da era soviética, que estavam à mercê do ataque. Em minutos, esses ativos preciosos, que Moscou não podia se dar ao luxo de substituir, se tornaram destroços fumegantes. Esse ataque foi uma humilhação chocante para a Rússia. Moscou havia se vangloriado de Kasha ser uma fortaleza indestrutível, mas agora, essa fortificação havia perdido quase todo o seu valor. Antes da anexação da Crimeia, a Ucrânia usava essa base principalmente para treinamento, mas após a tomada de controle, os russos transformaram Kasha em um centro militar fortificado, estratégico para operações na região. Localizada nas entradas ocidentais do Mar Negro, Kasha se tornou crucial para o comando militar russo, recebendo as tropas, suprimentos e armamentos necessários para sustentar múltiplas operações de combate na Ucrânia do Sul. Contudo, em uma semana, a Ucrânia foi sistematicamente eliminando quase todos os aviões em Kasha, comprometendo a capacidade operacional russa e sua presença estratégica na Crimeia. O que parecia imbatível estava cedendo, e a cada ataque, a possibilidade de um controle ucraniano mais forte crescia. À medida que a crise se aprofundava, a Rússia reformulava suas defesas, mas essa resposta seria suficiente? As sombras de uma reviravolta ainda pairavam sobre o campo de batalha. Às 4h10 da manhã, horário local, no dia 25 de setembro de 2025, a inteligência de defesa da Ucrânia deu início a uma operação audaciosa em direção à Crimeia. O alvo? Não uma unidade inimiga, mas sim a própria base aérea de Kasha, uma fortaleza que mal havia se recuperado das incursões ucranianas anteriores. Essa base, que antes era ucraniana, foi transformada em um bastião militar russo após a anexação em 2014. Assim, a paisagem tranquila começou a se agitar novamente. Minutos após o primeiro ataque, uma segunda onda de drones ucranianos chegou sem ser detectada. A base de Kasha, que costumava ser um centro de atividade intensa, estava assustadoramente silenciosa, quase deserta. O exército russo, já com recursos em declínio, não conseguia manter suas defesas, tornando as bases vulneráveis.
A verdade é que o vazio em Kasha não era apenas resultado da falta de recursos. Nos dias que antecederam essa noite, a Ucrânia havia lançado 3 ataques devastadores contra a mesma instalação. E, mais uma vez, a história estava prestes a se repetir. Drones de reconhecimento ucranianos avistaram um alvo de grande valor, 2 antigos aviões de transporte A-26, deixados expostos na pista. Esses aviões eram um dos poucos recursos restantes na base, essenciais porque a Rússia não poderia arcar com reposições. Em minutos, ambos se tornaram destroços fumegantes. Essa humilhação foi um golpe monumental para a Rússia, que sempre apresentará a Kasha como uma fortaleza impenetrável. Porém, agora ela estava despojada de qualquer valor real. Antes da anexação, a base servia como campo de treinamento para os regimentos de aviação ucranianos. Entretanto, com a tomada russa, Kasha foi transformada em um forte fortificado, abrigando o prestigiado 318º Regimento de Aviação Mista. Estratégica por sua localização próxima aos acessos ocidentais do Mar Negro, a base permitia que os aviões russos se desplacem rapidamente para neutralizar embarcações ucranianas ou realizar ataques antissubmarinos, assegurando uma vantagem crucial em operações regionais. A pista de Kasha, única em sua vitalidade estratégica, era cercada por amplas áreas de tarmac e hangares reforçados, projetados para suportar ataques significativos. Assim, a base não era apenas um campo de aviação, mas um importante ponto logístico. Tropas, peças de reposição, munições e suprimentos vitais fluíam continuamente por lá, sustentando os esforços de guerra das forças russas que lutavam em solo ucraniano. No entanto, tudo começou a desmoronar em uma sequência de eventos que desafiou as expectativas. Diante do colapso da infraestrutura de defesa da Crimeia, os ucranianos aproveitaram sua chance. O que mais estava por vir nessa noite fatídica? Apenas esperaríamos para descobrir. Em um momento crítico da guerra na Ucrânia, a base aérea de Kasha desempenhava um papel essencial para o exército russo, servindo como uma artéria logística vital. Fornecendo tropas, peças de reposição e suprimentos essenciais, ela sustentava as forças russas em combate no sul da Ucrânia. Porém, sua importância não se restringia apenas ao transporte. Kasha estava equipada com uma impressionante variedade de aeronaves. Destacavam-se ali aviões de transporte A-26 e An-12, helicópteros versáteis MiA que podiam ser utilizados em diversas tarefas de batalha, e até mesmo caças MiG-29K, projetados para operações de porta-aviões. Mas, em um espaço de apenas uma semana, a situação virou. As forças ucranianas, em uma série de ataques coordenados, destruíram quase todas as aeronaves ali posicionadas, desmantelando a capacidade operacional russa e suas oportunidades de estabelecer uma presença estratégica na Crimeia. Essa palavra, presença, é fundamental. Kasha não era a única base aérea russa a enfrentar esse destino funesto. Várias outras instalações críticas também se tornaram alvos, comprometendo a rede de defesa aérea da Rússia, que antes se sustentava em um sistema formidável de mísseis terra-ar de longo e médio alcance. As defesas em Crimeia haviam sido estruturadas em torno de robustos sistemas, como o avançado S-400 Triumph e os antigos, mas ainda eficazes, S-300, complementados por lançadores de mísseis de curto alcance Panzer S-1. O sistema S-400 era considerado o pilar da defesa, alinhando radares de alta potência que podiam detectar alvos aéreos a milhares de quilômetros de distância. No entanto, essas instalações, idealmente projetadas para detectar ameaças, foram ineficazes diante dos drones ucranianos, cuja taxa de sucesso alcançou impressionantes 43% durante a ofensiva. Após anos de planejamento e preparação, a Ucrânia finalmente encontrou o momento certo para recuperar o que lhe foi tirado. Os ataques começaram e, em questão de meses, a linha defensiva russa na Crimeia foi ameaçada. As forças ucranianas, cheias de determinação, foram além, realizando ataques que desmantelaram a rede aérea de defesa, peça por peça. Enquanto o campo de batalha se tornava cada vez mais desfavorável para a Rússia, a ordem de batalha do exército russo na Crimeia, uma vez impressionante, agora estava em ruínas. As defesas aéreas, que antes garantiam segurança à região, transformaram-se em alvos vulneráveis,
e a ineficácia dos antigos sistemas se tornava mais e mais evidente. Até quando a Rússia conseguiria suportar essa pressão incessante? E quais seriam as consequências de um colapso total da sua defesa aérea? A tensão pairava no ar, e a pergunta que não queria calar era: conseguiriam os russos se reerguer ou seriam forçados a assistir enquanto sua fortaleza se desmoronava? Em um cenário tenso e repleto de reviravoltas, os drones ucranianos se tornaram a arma decisiva em um conflito que se arrasta por anos. As instalações de defesa russa, supostas fortificações impenetráveis, mostraram-se vulneráveis diante da estratégia de guerra eletrônica e operações de clandestinidade da Ucrânia. A história começa na manhã de 25 de setembro de 2025, às 4h10. A inteligência de defesa da Ucrânia lançou uma operação audaciosa, uma nuvem de drones em direção à Crimeia. O alvo? Não era uma formação de infantaria da Rússia, mas o próprio Corpo de Defesa Aérea russo. Neste momento, a base aérea de Kasha, uma fortaleza que antes pertencera à Ucrânia, estava vulnerável, após um ano de controle russo, desde a anexação em 2014. Às 4h20, apenas 10 minutos após o lançamento dos drones, um primeiro ataque foi desencadeado. Os objetivos eram claros: neutralizar a avançada rede de radar MR-10M1 Costa e a vigilância da superfície na área. Esses sistemas, projetados para detectar ameaças aéreas, estavam em pânico, mas, surpreendentemente, as defesas russas não dispararam um único míssil. Missões anteriores esvaziaram seus estoques, e as ondas de guerra eletrônica deixaram os operadores russos impotentes. Em questão de segundos, os drones atingiram suas metas. Instalações caríssimas, cada uma valendo cerca de 20 milhões de dólares, foram despedaçadas por drones suicidas que custavam apenas $1.000 cada. Com os radares em silêncio, toda a grid de defesa do setor oeste da Crimeia tornou-se cega, permitindo que uma segunda onda de drones, mais lenta, mas igualmente letal, se aproximasse silenciosamente de seus alvos. O cenário na base de Kasha era desolador. Com a capacidade militar russa em declínio, a maioria dos recursos já havia sido dispersa, tornando Kasha um alvo fácil. A humilhação se agravava, pois, apenas dias antes, 3 ataques devastadores na mesma pista de pouso já tinham danificado seriamente as operações. Um drone de reconhecimento ucraniano avistou, então, 2 valiosos aviões de transporte A-26, que logo se tornaram fumaça e destroços. Essa sequência de eventos não foi apenas uma vitória para a Ucrânia, representou um golpe duro na imagem da Rússia como uma fortaleza invencível. Desde a ocupação, a base aérea foi transformada em um bastião do poder militar russo, mas agora, a realidade era outra. A estrutura que sustentava a capacidade de resposta russa estava desmoronando sob ataques sistemáticos. Por meses, a Ucrânia operou meticulosamente, eliminando quase todas as aeronaves da base. A palavra-chave aqui é apoio logístico, pois Kasha não era apenas um campo de batalha, era uma artéria vital que alimentava forças em combate em toda a Ucrânia do Sul. As forças russas, em sua resposta, tentaram, sem sucesso, restabelecer essa rede de defesa, apenas para ver suas tentativas esbarrando em uma realidade devastadora. Agora, a situação para a Rússia era crítica. Enquanto eles se concentravam em reconstruir suas defesas, a Ucrânia observava de perto, como sombras à espreita. Operativos do grupo clandestino Atesh infiltraram as bases aéreas russas, coletando informações cruciais. Sabiam exatamente onde atacar. O futuro dos combates na Crimeia estava prestes a ser decidido, e a reviravolta seria inegável. O que será que acontecerá quando a Ucrânia decidir agir novamente? A tensa expectativa pairava no ar, e a resposta pode ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Eles achavam que tudo estava sob controle, mas os ucranianos vigiavam de perto. Agentes do grupo partidário Atesh já atuavam nas fronteiras russas. Escondendo-se com maestria, eles se infiltravam em bases aéreas inimigas e realizavam dezenas de missões de reconhecimento meticulosas. Imagine o ar úmido da noite, carregado com o cheiro de metal enferrujado e combustível avariado, enquanto espiões ucranianos rabiscavam anotações febris sob a luz fraca de lanternas.
Cada traço no papel capturava o layout das bases, das pistas de pouso aos esconderijos ocultos. Eles mapeavam coordenadas exatas dos sistemas defensivos russos cruciais, incluindo os mísseis Pantsir S-1, projetados para bater drones e aeronaves de baixa altitude. E havia o radar moderno e vital, o 48 IA6K Podlet, construído especialmente para detectar ameaças rastejantes no céu. Ao lado, o radar mais antigo e simples, o P-18, oferecendo vigilância secundária como um sentinela cansado. Por que esse Podlet era tão essencial? Ele servia como os olhos dos poderosos mísseis S-300 russos. Guiava os projéteis para interceptar drones e aviões ucranianos com precisão mortal. Sem ele, esses sistemas ficariam cegos, inúteis como fantasmas no nevoeiro. E agora, com sua localização exata revelada pela inteligência ucraniana, era só questão de tempo até o golpe cair. Você consegue sentir a tensão no ar, o zumbido distante de motores que ninguém ouvia ainda? Semanas se passaram como um relógio apertado, e então, veio o inevitável. Apenas poucas semanas depois, a Ucrânia atacou as instalações de radar pinpointadas pelos agentes Atesh. Vídeos divulgados pela imprensa capturaram imagens vívidas, drones mergulhando como sombras vorazes, obliterando sistemas essenciais. O STT-68 UTIs desabava em chamas, ecoando explosões que reverberavam como trovões abafados. O Casta-2E2 se dobrava sob o impacto, liberando fumaça acre que queimava os olhos. O 9ES-15 Obzor 3 e o crucial 9ES-32 Endured, radar de orientação de mísseis, viravam sucata em segundos. O cheiro de circuitos queimados pairava, misturado ao pó da destruição. Esses ataques simultâneos mergulharam a Crimeia em uma cegueira de radar sem precedentes, pior do que qualquer operação anterior. Como uma ilha subitamente isolada no escuro, sem olhos para ver o que se aproximava. E foi nessa mesma operação que a Ucrânia revelou seu novo trunfo, o drone de longo alcance Rubaka, uma munição loitering sofisticada com alcance superior a 500 km. Isso permitia que as forças ucranianas penetrassem mais fundo na península do que nunca. Construído com estrutura de asa voadora, propulsão frontal e lançado por um simples catapulta, o Rubaka era uma arma acessível e altamente eficaz para o arsenal ucraniano. Cada unidade custava cerca de $15.000, bem mais barata e leve que sistemas de mísseis tradicionais. As versões iniciais careciam de sensores de imagem a bordo e dependiam só de navegação inercial e para mirar. Isso significava que podiam atingir alvos fixos com precisão limitada. Mas, com o tempo, engenheiros ucranianos aprimoraram o design sem parar. Adicionaram guiamento avançado e sensores de imagem, permitindo ataques precisos mesmo quando os sinais eram bloqueados por interferências eletrônicas russas. E com a Rússia enfraquecida, o que viria em seguida poderia mudar tudo? A escuridão da Crimeia escondia mais surpresas, e os ucranianos estavam prontos para explorá-la. Na calada da noite, um plano audacioso estava prestes a se concretizar. Por volta das 20h50 do dia 22 de setembro de 2025, a Ucrânia lançou um ataque coordenado contra a Crimeia, impulsionando sua determinação e força. O que poderia ter sido uma simples operação militar transformou-se em um jogo de xadrez estratégico, onde cada movimento contava para reverter o curso da guerra. Drones ucranianos, apoiados por foguetes de cruzeiro Neptune, atacaram simultaneamente 3 locais críticos, causando estragos na infraestrutura russa. Na região de Rosadonia, uma instalação de radar vital da 31ª Divisão de Defesa Aérea Russa foi destruída com uma precisão cirúrgica. Quase ao mesmo tempo, outro drone explodiu nas proximidades de Donetsk, danificando severamente um sistema de defesa de mísseis de curto alcance, o Pantsir S-1. Este ataque devastador não apenas desativou dispositivos de defesa, mas também impactou diretamente a moral das tropas russas. As consequências dessas incursões foram profundas. A destruição da Yura-Zdonia radar expôs lacunas na rede de defesa russa, permitindo que novas ondas de drones ucranianos passassem com segurança. O enfraquecimento do sistema Pantsir deixou a defesa local vulnerável, enquanto os ataques aos centros de comando e infraestrutura estratégica desestabilizaram a rotina operacional das forças russas.
O impacto psicológico foi ainda mais contundente, a certeza de que a Ucrânia estava disposta a atacar e a vulnerabilidade russa se tornaram uma realidade inegável. Um silêncio tenso pairava sobre a Crimeia após essa operação. Os soldados russos, que até pouco tempo tinham confiança em suas defesas, agora olhavam para as telas de radar com apreensão e desespero. O que acontecerá quando a próxima onda de drones chegar? A incerteza pairava no ar, e a Ucrânia, ciente das vantagens conquistadas, estava pronta para dar o próximo passo. Com os russos em desespero e os ucranianos dominando o campo de batalha, a pergunta que ecoava era: qual seria a resposta de Moscou a essa humilhação? O número de tropeços na defesa russa aumentava, mas havia ainda um fio de esperança que os mantinha firmes. Eles sabiam que uma retaliação era iminente, mas o que eles não sabiam era que o próximo ataque ucraniano estava prestes a ser ainda mais devastador. O jogo estava em andamento e o tabuleiro de guerra estava prestes a sofrer uma nova reviravolta. Às 4h10 da manhã, no dia 25 de setembro de 2025, a inteligência de defesa da Ucrânia lançou um ataque coordenado de drones contra a Crimeia. O alvo não era um inimigo físico, mas sim uma fortificação que havia se tornado um símbolo de poder militar russo na região. Apenas alguns anos antes, a base aérea de Kasha, situada no oeste da Crimeia, havia sido incorporada à Ucrânia. Contudo, após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, essa área passou a ser um importante bastião de forças russas. Com apenas 10 minutos após o início do ataque, um primeiro grupo de drones atingiu seus alvos. A missão não era causar destruição massiva, mas desabilitar os sofisticados sistemas de radar e a rede de vigilância que protegiam a base. Esses radares, capazes de detectar ameaças aéreas, foram rapidamente neutralizados. Apesar de um alerta sendo emitido, muitos sistemas de defesa aérea estavam inativos, sem mísseis disponíveis para responder à incursão. Como resultado, os drones ucranianos causaram danos significativos em um tempo surpreendentemente curto. A seguir, outro grupo de drones, mais lento mas letal, avançou sem ser detectado. Com uma atmosfera inquietante na base, agora quase vazia, os russos observavam impotentes. Futuramente, o que se revelou ser um catastrófico golpe para o prestígio militar da Rússia, as aeronaves que jaziam expostas no terreno tornaram-se o foco do ataque. O que antes era considerado uma fortaleza impenetrável agora estava transformado em um campo de destroços. A base de Kasha era crucial para a logística das forças russas, permitindo que tropas e suprimentos fluíssem continuamente. Entretanto, essa infraestrutura, que havia sido fortalecida ao longo dos anos, tornou-se vulnerável devido a ataques direcionados pela Ucrânia. Essa vulnerabilidade não era mera coincidência, era o resultado de uma estratégia meticulosa que buscava recuperar o que foi perdido ao longo dos anos de conflito. Os ucranianos, determinados a reaver seus territórios, lançaram uma série de ofensivas, culminando na aniquilação de ativos-chave na base. Kasha, que havia sido modernizada e armada, viu seus recursos se esvaírem, enquanto a Rússia, sobrecarregada e com capacidades produtivas limitadas, via suas perdas se acumularem. Cada ataque, meticulosamente planejado, enfraquecia a posição russa na região. Então, em uma reviravolta inesperada, um grupo de forças especiais ucranianas planejou uma nova incursão. Usando drones kamikazes, eles foram capazes de alcançar Kasha mais uma vez. Os veteranos B-12, projetados para vigilância marítima, foram eliminados, representando uma derrota não apenas material, mas também simbólica para a Rússia, que havia convertido a base em um símbolo de sua força na Crimeia. Essa história de embates e armamentos é um lembrete sombrio de até onde os conflitos podem se estender, com cada ataque reverberando por gerações. As tensões permanecem altas e o futuro da região ainda é incerto. O que mais está em jogo? Na madrugada de 25 de setembro de 2025, às 4h10, a inteligência de defesa da Ucrânia lançou um ataque coordenado com drones em direção à Crimeia. O alvo não era uma formação militar inimiga, mas sim a própria infraestrutura da base aérea de Kasha, que, pouco antes, estava sob domínio ucraniano. Desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, a base havia sido transformada em uma fortaleza, o que se mostraria um grande erro estratégico.
A primeira onda de drones chegou rapidamente, 10 minutos após o início do ataque. Ao contrário do que se esperava, esses drones não queriam causar destruição massiva, mas sim neutralizar o radar costeiro MR-10M1. Este radar fazia parte da primeira linha de defesa da Crimeia. Com os sistemas de radar fora de operação, todo o setor ocidental da defesa aérea da Crimeia ficou às cegas, abrindo um corredor desprotegido para a segunda onda de ataque que se aproximava, mais letal e impressionante. Minutos depois, a segunda onda de drones, silenciosa e mortal, chegou à Caixa. A base estava estranhamente silenciosa, quase vazia. Os recursos militares da Rússia estavam se esvaindo devido a uma gestão ineficaz, deixando a infraestrutura exposta. Apenas dias antes, a Ucrânia já havia realizado 3 ataques devastadores nesta mesma área. E agora, os ucranianos detectaram 2 antigos aviões de transporte An-26, vulneráveis no pátio da base. Em questão de minutos, ambos se tornaram destroços fumegantes, um golpe humilhante para a Rússia, que sempre considerou Caixa uma fortaleza intransponível. Antes da anexação de 2014, essa base era utilizada pela Ucrânia apenas para treinamentos. Após a ocupação russa, Caixa evoluiu para um forte militar com um regimento de elite. A localização estratégica da base permitia uma rápida resposta a ameaças marítimas. Havia uma única pista, cercada por hangares reforçados, fazendo dela uma artéria logística vital. No entanto, a Ucrânia estava dedicada a desdramatizar essa vantagem estratégica, e em uma semana destruiu quase toda a frota de aeronaves de Caixa. Cada ataque à base fez parte de um plano maior para desconstruir a rede de defesa aérea da Rússia. As bases interconectadas haviam sido o pilar das defesas aéreas da Crimeia, protegidas por sistemas de mísseis de superfície. Mas com os ataques contínuos da Ucrânia, se tornaram vulneráveis. O sistema S-400, anteriormente considerado intransponível, foi impotente. Conseguindo se infiltrar nas bases russas, grupos de inteligência ucraniana buscavam conhecer cada detalhe da logística de defesa. A introdução de um novo drone com alcance de mais de 500 km chamaria a atenção mundial. O Rubaka, uma arma acessível e eficiente, prometia transformar o jogo. Em um mar de destruição e vulnerabilidades, a Rússia começava a se dar conta de que a guerra estava sendo decidida não apenas no campo, mas na inteligência e na tecnologia militar. O que mais poderia acontecer em meio a essa crise? A balança da guerra estava prestes a mudar novamente. Resumo da parte anterior. As unidades de defesa aérea da Rússia ativaram suas operações por volta das 21h09, seguidas de explosões próximas a 2 bases aéreas. A análise inicial levantou 2 possibilidades. A Ucrânia havia atingido instalações de radar improvisadas ou temporárias que a Rússia havia montado para substituir perdas anteriores. No entanto, ambos os cenários causaram dúvidas. Texto: às 4h10 do dia 25 de setembro de 2025, a inteligência de defesa da Ucrânia lançou um ataque coordenado com drones contra a Crimeia. Este não era um ataque a forças inimigas, mas sim contra a própria base da Rússia. Antes disso, a base aérea de Caixa, situada em Crimeia Oeste, havia sido território ucraniano. Desde a anexação russa em 2014, a base foi fortificada e equipada para fortalecer a presença russa na região. No entanto, a ofensiva ucraniana estava prestes a mudar o curso do conflito. 10 minutos após o início do ataque, os primeiros drones alcançaram seu alvo. A missão não visava a destruição em massa, mas sim a neutralização de um radar costeiro essencial e uma rede de vigilância que defendia a área. Esses sistemas sofisticados deveriam detectar as aeronaves ucranianas e disparar alertas, mas, apesar das advertências, os mísseis não foram acionados. Muitas baterias estavam sem munição devido a ataques anteriores, e outras sofreram interferência eletrônica, incapazes de fazer nada além de assistir ao desastre que se aproximava. Em apenas 30 segundos, os drones depreciados dos ucranianos atingiram as instalações de radar de milhões de dólares, destruindo tudo com suas cargas modestas. Com os radares incapacitados, a defesa aérea russa tornou-se cega, permitindo que uma segunda onda de drones, lenta, mas mortal, se aproximasse sem ser percebida. A base aérea estava estranhamente silenciosa, quase vazia.
A escassez de recursos militares da Rússia, combinada com os ataques devastadores feitos anteriormente por suas forças, deixava a localização vulnerável. Somente dias antes, a Ucrânia já havia atacado a base, e agora, 2 antigos aviões de transporte AN-26 estavam expostos no solo. Esses aviões, como outros ativos da base, eram cruciais e caros demais para que a Rússia os substituísse facilmente. Em questão de minutos, ambos os AN-26 foram transformados em destroços fumegantes, uma humilhação devastadora para a Rússia, que sempre havia tratado a base Kasha como uma fortaleza inexpugnável. Historicamente, Kasha tinha sido utilizada pela Ucrânia para treinar suas forças aéreas, mas a Rússia fortificou como um importante reduto, criando assim uma artéria logística vital para os seus esforços bélicos no sul da Ucrânia. Aqui, diversas aeronaves, como caças MiG-29K e aviões de transporte AN-26, estavam continuamente em operação. No entanto, em apenas uma semana, a Ucrânia conseguiu destruir quase todos os aviões alocados na base, severamente prejudicando a capacidade operacional russa. Esse era o cenário da guerra. A base Kasha, antes uma fortaleza, agora estava à mercê de ataques incessantes. E assim, a batalha pela Crimeia não mostrava sinais de desaceleração. Como a Rússia reagiria diante da ruína de suas defesas? A Ucrânia havia tomado a iniciativa, mas o que estaria por vir? A guerra moderna exigiu uma reconfiguração completa das táticas adotadas pela Rússia. Enquanto os comandos ucranianos mostravam-se adaptáveis, a Rússia ainda estava presa a antigos paradigmas de conflito. E, com cada ataque, as fraquezas da Rússia eram expostas de forma crescente. Estavam prestes a descobrir que a inovação tecnológica poderia muito bem estar ao lado do seu inimigo. Qual será o próximo passo de um exército que luta para se reorganizar diante da nova realidade apresentada pelos drones? A pergunta pairava no ar, carregada de incertezas. Era exatamente 4h10 da manhã, em 25 de setembro de 2025. A inteligência de defesa da Ucrânia lançou uma série coordenada de drones em direção à Crimeia. Mas o alvo não era a formação de infantaria russa, era uma instalação militar. A base aérea de Kasha, localizada em Crimeia Ocidental, que outrora tinha sido um território ucraniano, tornou-se uma fortificação russa após a anexação em 2014. Em apenas 10 minutos, a primeira onda de drones atingiu o alvo. O propósito não era causar uma destruição massiva, mas sim neutralizar sistemas avançados de radar e redes de vigilância que protegiam a região. Os sofisticados sistemas de radar eram projetados para detectar drones inimigos, mas estavam prestes a enfrentar uma surdez letal. Eles apenas piscavam em alerta, impotentes, enquanto os drones ucranianos se aproximavam. 30 segundos depois, os drones alcançaram seus objetivos. Instalações de radar valendo milhões de dólares foram reduzidas a destroços sob a carga dos drones suicidas ucranianos, que custavam apenas $1.000 cada. Com os radares inoperantes, a parte ocidental da defesa aérea da Crimeia tornava-se cega, criando um corredor desprotegido para a segunda onda de drones, que se dirigiu silenciosamente para suas metas. Minutos depois, a segunda onda chegou. A base aérea de Kasha estava estranhamente silenciosa. Os escassos recursos militares russos e as limitações de fabricação resultaram em efetivos reduzidos, e a base ficou vulnerável a novos ataques. Apenas dias antes, a Ucrânia já havia realizado 3 ataques devastadores nessa mesma base. Agora, um drone de reconhecimento ucraniano identificou 2 aviões de transporte AN-26 expostos. Eram os últimos recursos valiosos deixados na base, e em pouco tempo, ambos se tornaram fumaça e cinzas. Essa ação foi uma humilhação chocante para a Rússia, que sempre considerou Kasha uma fortaleza intransponível, e agora estava despojada de qualquer valor real. Antes da anexação da Crimeia, a Ucrânia utilizava essa base como um centro de treinamento. Mas, a partir de então, a Rússia a transformou em um posto militar fortemente armado. Kasha, estrategicamente posicionada, permitia que a Rússia atuasse rapidamente contra embarcações e drones ucranianos, crucial para suas operações na região. Entretanto, em uma única semana, a Ucrânia eliminou quase todas as aeronaves ali estacionadas, enfraquecendo sua presença na Crimeia. Esses ataques não se restringiam a Kasha,
outros campos de aviação também foram alvos, desmantelando, peça por peça, a rede de defesa aérea russa. Esses campos interconectados eram protegidos por sofisticados sistemas de mísseis e radares, capazes de detectar ameaças a grandes distâncias. No entanto, em sua localização costeira, Kasha dependia de radares específicos que falharam em impedir os drones ucranianos. Este ataque não foi um acaso, era o resultado de anos de preparo e expectativa por parte da Ucrânia. Após 12 longos anos, a Ucrânia finalmente se decidiu a recuperar o que lhe foi tirado. Os ataques começaram em janeiro de 2024, e 4 meses depois, a destruição de um radar vital do sistema S-400 mostrou que a vulnerabilidade russa estava se ampliando. Cada ataque tornava a capacidade russa de detecção e interceptação cada vez mais frágil. Por volta de meados de 2025, as forças russas tentaram se reorganizar e reconstruir suas defesas. Porém, a qualquer momento, os ucranianos, graças a um grupo de resistentes, estavam prontos para surpreender. Com informações detalhadas sobre as posições de defesa, um novo ataque era apenas uma questão de tempo. Nos próximos dias, a Ucrânia lançaria um ataque devastador, levando a Crimeia a uma escuridão radar que nem mesmo a Rússia poderia prever. Esta nova fase da guerra destacava uma verdade impactante: tudo havia mudado. Mas o que mais estaria por vir? Era exatamente às 4h10 da manhã, no dia 25 de setembro de 2025, quando a inteligência de defesa da Ucrânia desencadeou um ataque coordenado de drones em direção à Crimeia. O alvo daquela operação não era uma formação militar inimiga, mas sim a própria base onde a Rússia havia construído sua fortificação em 2014, após a anexação da região. Antes das 4h20, apenas 10 minutos após o início do ataque, o primeiro grupo de drones atingiu seu objetivo. A missão não era provocar destruição em massa, mas neutralizar radares avançados que formavam a primeira linha de defesa da base. Os sofisticados sistemas de radar, que deveriam detectar a aproximação dos drones ucranianos, estavam, em sua maioria, paralisados por ondas de guerra eletrônica e a maioria das baterias de mísseis estava sem recursos, após ataques diversionários anteriores. Em apenas 30 segundos, os drones alcançaram seu alvo e, com custo de $1.000 cada, destruíram instalações de radar avaliadas em milhões. Com os radares fora de funcionamento, toda a seção ocidental da defesa aérea da Crimeia ficou cega, permitindo a entrada de uma segunda onda de drones, mais lenta, mas muito mais mortal. Quando a segunda onda chegou, a base de Kasha estava estranhamente quieta, quase vazia. As forças russas tinham reduzido suas operações, tornando-se vulneráveis a ataques. A situação se tornava ainda mais crítica, pois o exército ucraniano já havia realizado 3 ataques devastadores na mesma base dias antes, deixando-a exposta e sem proteção. Kasha não apenas servia como um campo de aviação, mas também como uma importante artéria logística para as forças russas no sul da Ucrânia, onde tropas, equipamentos e suprimentos eram constantemente transportados. A base estava equipada com uma variedade de aeronaves, desde aviões de transporte a 26 helicópteros MiA, todos essenciais para a manutenção da presença militar russa na região. No decorrer de uma semana, a Ucrânia começou a destruir quase todos os aviões estacionados em Kasha, minando drasticamente a capacidade operacional da Rússia. Assim, as bases aéreas de Kasha e suas irmãs em Crimeia eram alvos cruciais, com a Ucrânia utilizando táticas de ataque bem planejadas e coordenadas, desmantelando peça por peça a rede de defesa aérea da Rússia. A situação se complicava ainda mais com a introdução de drones táticos ucranianos, que eram capazes de realizar ofensivas de forma rápida e eficiente, alcançando seus alvos com uma eficácia acumulada que, em condições ideais, poderia chegar até 45%. No entanto, na prática, a taxa de sucesso real caía entre 20% e 30%, devido a falhas técnicas e condições adversas. O que se tornava evidente era que, mesmo com essas limitações, a eficiência dos drones ucranianos desafiava a militar russa, que sofria com a falta de qualificação e recursos. A razão pela qual a Ucrânia continuava a depender dos drones era o custo acessível de cada missão, que variava de algumas centenas a poucos milhares de dólares, tornando-os facilmente substituíveis, mesmo com uma taxa significativa de falhas antes do lançamento.
Como será que esse equilíbrio de forças se desenrolará? A Ucrânia conseguirá manter a pressão sobre a Rússia? Ou haverá uma resposta devastadora? O que se esconde nas sombras, pronto para ser revelado? Em meio ao intenso conflito, a eficácia das operações com drones na Ucrânia se revela surpreendente. Esses dispositivos, com custos que variam de algumas centenas a poucos mil dólares, transformaram a guerra moderna. A elevada taxa de falhas, que atinge um quarto das missões antes mesmo de decolarem, é aceitável diante do investimento relativamente baixo. A versatilidade tática dos drones FPV é incomparável. Enquanto os ataques com artilharia demandam tempo para serem posicionados e ajustados, um golpe com drone pode ser coordenado e executado em apenas 10 a 15 minutos. Ademais, a possibilidade de realizar ataques consecutivos, conhecidos como double taps, garante que o alvo seja completamente eliminado, permitindo que as unidades de artilharia avancem rapidamente para novas missões. Esse tipo de estratégia não apenas assegura a eficácia dos ataques, mas também impõe um pesado fardo psicológico às tropas russas. Mesmo quando os ataques falham, a ansiedade e a pressão constantes afetam o moral das forças russas. A ameaça persistente das incursões de drones força os soldados a dispersar, tornando a logística e a comunicação cada vez mais complicadas. O medo constante de ataques precisos causa um estado de paranoia e estresse crônico, minando ainda mais a capacidade de combate. As táticas inovadoras da Ucrânia, utilizando drones de maneira criativa e eficaz, ilustram uma nova era de guerras, onde a tecnologia e a estratégia superam a simples força bruta. Agora, o que acontecerá quando os drones da Ucrânia chegarem a alvos inexplorados em território russo? Será que a balança do poder se inclinará ainda mais?